tem com a sua vida e o propósito de Deus na sua vida. E como viver esse chamado. Então, cada um de nós temos um chamado, e eu quero te levar nas Escrituras para conhecer esse chamado, viver esse chamado. Amém, queridos? Então, eu quero primeiro lembrar você que no Velho Testamento, o Senhor chamava algumas pessoas das mais inusitadas maneiras, das diferentes maneiras de Deus chamar uma pessoa. E o propósito de Deus de nos chamar, nós precisamos entender por que o Senhor está nos chamando, qual o chamado dele em nossas vidas, e precisamos então descobrir qual é o chamado de Deus, porque muitas pessoas eram para viver o chamado de Deus, eram para ouvir esse chamado, obedecer esse chamado e dar frutos através do seu chamado, mas muitas pessoas às vezes desistem da caminhada e às vezes estão muito tempo na igreja e não sabem o chamado de Deus. E hoje o meu desejo é fazer com que nós venhamos entender o chamado de Deus para cada um de nós e o que Deus quer fazer através das nossas vidas. Eu espero contribuir com as palavras do Senhor e que o Espírito Santo venha falar em cada um dos nossos corações através da sua palavra. Eu quero lembrar que alguns homens de Deus no passado foram escolhidos pelo Senhor. Eu quero te lembrar que muitos desses homens que foram chamados por Deus tiveram uma confiança e a certeza que Deus chamou até mesmo dentro do ventre das suas mães. A Bíblia diz que nós encontramos alguns homens de Deus que foram chamados desde o ventre, mas eles não sabiam disso, e precisou até Deus mesmo se manifestar, dizendo a estes homens que eles foram chamados dentro do ventre da sua mãe. E cada um tem um chamado interessante. Eu quero lembrar do profeta Jeremias, capítulo de número 1, versículo 5, por exemplo, diz que o profeta Jeremias, ele foi chamado pelo Senhor ainda no ventre da sua mãe. E isso é muito interessante. Nós encontramos um outro chamado inusitado, um chamado bem diferente, o chamado de o apóstolo Paulo, por exemplo, quanto ele não perseguiu a igreja, quanto ele, como Saulo, perseguidor da igreja, ele então tem um encontro com Jesus, conforme diz os livros dos Atos, as cartas de Atos dos Apóstolos, o livro de Atos dos Apóstolos. Ele então diz que ele já tinha certeza, depois da sua conversão, no livro de Gálatas fala sobre isso, que ele então, ele foi chamado desde o ventre da sua mãe, com esse propósito e com esse chamado específico apostólico na vida de Paulo. E isso é muito interessante. E nós encontramos então o profeta também, que muitas vezes ignorou o chamado. Nós encontramos Moisés, pessoas que Deus o chamou para fazer a obra. E você talvez esteja perguntando, mas eu não sou nenhum destes homens, e eu talvez não tenho muita condição, não tenho muita sabedoria. Nós encontramos o próprio Davi. Você sabe que quando Samuel foi na casa de Jessé, e Samuel foi escolher um dos filhos, do qual Deus tinha pedido a ele, o profeta, que fosse à casa e escolhesse um dos filhos dos seus filhos para reinar sobre Israel. E a Bíblia diz então que passaram-se todos os irmãos e ainda não havia confirmação do Senhor. Então eles fazem, e não está faltando mais alguém, está faltando um sim, mas ele está lá trabalhando, ele está atrás das malhadas, ou seja, ele está no campo, ele está cuidando das ovelhas. A Bíblia diz, está cuidando das malhadas, está cuidando das ovelhas. Ele estava trabalhando, então ele é chamado. Então nós vamos ver que Deus chama as pessoas das mais diferentes maneiras. E se não faltasse ainda, trazendo mais para o Novo Testamento, nós encontramos os pescadores, como Pedro e outros, como seu irmão, que estavam pescando, e Deus os disse que estava os chamando para uma nova pescaria, seria pescadores de homens. Então, você que está querendo saber como viver o seu chamado, eu quero compartilhar algumas partes das Escrituras que vão nos confirmar e vão nos convidar a viver o nosso chamado. E eu queria muito que você abrisse então em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9.
Eu quero te lembrar que o nosso chamado na terra, ele não só tem um propósito aqui, mas é um propósito maravilhoso que vai fluir por toda a eternidade. O que nós estamos fazendo aqui, além de dar frutos aqui, ele vai por toda a eternidade. Então, o que nós vemos então, segundo nós lemos aqui, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, a minha versão diz, o qual nos salvou e nos chamou com um santo chamado, de acordo com seu próprio propósito e graça, ou seja, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, e não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, e a graça nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, ou seja, o Senhor nos chamou, então o qual nos salvou e nos chamou. E nós podemos ler também em Romanos capítulo de número 8, versículo 17 a 28, que diz assim, ora, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros, e sabemos que em todas estas coisas, versículo 28 diz que cooperam de acordo com o propósito de Deus, ou seja, todas as coisas operam para o bem dos que amam e que foram chamados de acordo com o seu propósito. Está escrito, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então eu queria que você entendesse sobre isso, que o Senhor nos salvou e nos chamou para um grande propósito. E Deus então confirma aqui que Ele nos chamou. E eu queria que você entendesse quando que o Senhor nos chamou. Eu quero te mostrar nas Escrituras quando foi que o Senhor te chamou. Quando foi que o Senhor nos chamou. Diz assim em Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5, que é desde a fundação do mundo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ou seja, a vontade, quando fala beneplácito, está dizendo segundo a sua autoridade e segundo também a sua vontade. O Senhor então te escolheu antes da fundação do mundo. E às vezes nós estamos na casa do Senhor, ouvimos a palavra de Deus e não sabemos o nosso chamado e nem sabemos que Deus nos chamou. Então eu quero lembrar a você que Deus nos chamou, e quando Ele nos chamou foi antes da fundação do mundo. O Senhor já nos estava preparado para esse chamado de hoje. Então, para que, seria uma outra pergunta que eu fiz, para que o Senhor te chamou? Primeiro, para que fôssemos separados para Ele. Você foi separado para o Senhor. Você foi separado para Ele. E eu quero provar isso para você nas Escrituras, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Ele diz assim, mas vocês são um povo escolhido, ou seja, vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, Deus te chamou para que você reconheça que você é um santo homem de Deus, que foi santificado pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, mas Deus quer usar você, quer usar a sua vida para continuar anunciando esse chamado a outras pessoas. Então, quando Ele nos chamou, antes da fundação do mundo, para que Ele ia? O Senhor nos chamou, Ele nos chamou para que nós possamos viver em santidade. Ele nos escolheu para dar esses frutos, e Ele nos chamou que esses frutos permaneçam, e Ele quer que nós passamos esta informação para outras pessoas sobre o chamado de Deus nas nossas vidas. Porque o que mais está acontecendo nos dias atuais, são pessoas dentro da igreja, preocupando-se com as coisas terrestres, esquecendo que Deus tem um chamado para coisas sobrenaturais e não apenas naturais, que nós estamos precisando de entrar no mundo espiritual, entender o nosso chamado e viver esse chamado,
para que esses frutos permaneçam, frutos de santidade, frutos do caráter do Senhor. Então o Senhor nos chamou, e Ele está dizendo, como uma nação santa, você e eu somos um povo escolhido de Deus. E para que Ele nos chamou? Porque Deus tem conosco, e eu quero te lembrar isso, Ele quer cumprir através de mim, de você, o propósito dEle. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de 1 a 9, capítulo 1, 2 Timóteo, versículo 8 e 9, diz assim: portanto, não te envergonhes. Então, se você tem vergonha do Evangelho, a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Então está dizendo aqui, portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro. Quem está dizendo isso? Paulo. Ele estava preso, estava em cadeias por causa do Evangelho. Então ele está dizendo, eu estou preso, mas essas cadeias aqui, elas não podem me prender, porque eu estou livre em Cristo Jesus. Quantos estão entendendo? Amém, queridos? Então ele está dizendo isso, que é o cumprimento. Então se a gente lê também, não devido a nada que tivéssemos feito, mas por causa do seu próprio propósito e graça. Então está dizendo isso, como povo de Deus, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com a santa vocação. Você foi vocacionado. Você não sente queimando em você um desejo de saber qual é o chamado de Deus para a sua vida? Você não fica se perguntando, qual é o chamado de Deus? O que eu tenho que fazer? E às vezes você está perguntando, às vezes parece que está demorando o meu chamado. Será que eu estou fazendo certo o meu chamado? Ou por que eu estou vivendo essas coisas? Mas olha, que nos salvou e chamou uma santa vocação, não segundo as nossas obras, ou seja, não é mérito seu, simplesmente, não é porque você fez, porque você é bom, e glória a Deus que você está fazendo, glória a Deus que você é bom, mas não é segundo as suas obras, é segundo o próprio propósito e a graça, favor imerecido. A graça aqui é favor não merecido, mas também a capacitação que nos é dada em Cristo Jesus. Nesse caso aqui, a graça está dizendo o seguinte: quem vai capacitar-nos é o Senhor Jesus, ok? O propósito da graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes do tempo dos séculos, ou seja, até mesmo antes da fundação do mundo. Às vezes nós olhamos, será que eu tenho condição de fazer a obra do Senhor? Será que eu vou falar para esse tipo de pessoa? Será que eu fui chamado para isso? Então está dizendo aqui quais são, para quê, né? E o nosso chamado aqui na terra. Qual que é o nosso chamado aqui verdadeiramente? O porquê? Então nós vamos ler o que Paulo diz em Romanos 1, versículo 1. Paulo se considera um escravo. Paulo então, na sua conversão, ele agora se considera um escravo de Cristo. Ele diz assim: Paulo, servo significa escravo, de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, ou seja, foi vocacionado para ser um apóstolo. Nesse caso aí nós podemos chamá-lo de apóstolo ocular, ou seja, aquele que viu Cristo. Os discípulos, os 12 discípulos, né, os apóstolos oculares, os que andaram com Jesus, poderão ser chamados de apóstolos oculares, ou seja, os que viram Jesus. Hoje nós não temos apóstolos que viram Jesus, ou chamados oculares, mas está dizendo assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho. E ele continua, que ele como escravo, ele se considera como escravo. Por quê? Na lei, no livro de Êxodo, se não me falha a memória, Êxodo capítulo 21, versículos 5 e 6, nós podemos ver algo interessante aqui, quando o apóstolo Paulo diz que ele é escravo. Mas, o que ele era chamado escravo do amor? Por que Paulo se considerava um escravo? E por que ele era considerado um escravo do amor? Porque na época do Velho Testamento, quando a pessoa tinha um escravo, e o seu dono era um bom dono, e o escravo era bem tratado, quando chegava o tempo da liberdade daquele escravo, o patrão podia ou não, o senhor feudal, vamos dizer assim, poderia ou não liberar ele de ser escravo. Mas se o escravo gostasse do seu senhor, ele não precisava ir embora, ele ficava ali agora não como obrigação, mas era chamado então escravo do amor, ou seja, aquele que está como escravo agora do seu dono, porque ele o ama. Então Jesus é o amor de Paulo, e Paulo então se considera o escravo do amor. Então ele diz que ele era
escravo de Cristo, servo do Senhor, como podemos ver em Êxodo capítulo 21, versículos 5 e 6. Mas se aquele servo, ou seja, aquele escravo, expressamente dizer, eu amo a meu Senhor, e a minha mulher e a meus filhos, não quero sair livre, então o seu Senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta ou ao umbral da porta, e seu Senhor lhe furará a orelha, como uma sovela, e ele o servirá para sempre. Então, o escravo do amor, ele tinha um brinco para identificá-lo, que ele era um escravo do amor, ou seja, ele estava livre, mas escolheu ficar com o seu Senhor. Amém? Igual nós hoje, nós não temos a marca de um brinco, mas nós temos a marca do Espírito Santo em nós. Nós somos selados pelo Espírito de Deus. Amém, queridos? Então, nós servimos a Deus hoje porque nós o amamos. Você que sente o chamado de Deus, esse chamado, ele é um amor. Você se considera alguém que ama Cristo, por isso que você tem comunhão, por isso que você busca o Senhor e por isso que você quer descobrir qual é o seu chamado. Então eu quero compartilhar também com você 1 Coríntios capítulo número 7, versículo 22 e 23, só para você entender um pouco, que Jesus pagou um alto preço por nós com a sua própria vida. Diz assim, porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. Ou seja, você que era escravo do mundo, você que estava aprisionado por um monte de coisas, quando você tem um encontro com Cristo, você é liberto por Cristo. Amém? E ele continua, e da mesma maneira também, o que é chamado sendo livre, você é livre, você agora está livre, você continua sendo chamado, ou seja, sendo livre, você é servo de Cristo. Como assim? Eu agora escolhi servir a Cristo, não só porque Ele me perdoou, não só porque Ele entregou a sua vida por mim, mas o seu amor enche meu coração, e agora eu sou livre, e eu quero servi-lo porque eu amo. Amém? Então é assim que o chamado começa a fazer em nós. E há pessoas que têm chamado totalmente especial, como o apóstolo Paulo. A Bíblia diz que nós podemos ter um papel fundamental quando há o chamado. A Bíblia fala sobre ministérios, mas a Bíblia também fala sobre os dons vocacionais. Você sabe que a igreja, para ter a excelência da vontade de Deus, há 5 ministérios que precisam exercer a igreja, e numa mão a gente consegue identificar esses ministérios. O primeiro ministério é o ministério apostólico, ou seja, dos apóstolos. Esse segundo dedo, que é o indicador, ele é considerado o ministério do profeta, quando o profeta dizia assim diz o Senhor. O dedo maior na nossa mão, ele fala do ministério evangelístico, missionário. Este dedo, ele é considerado pastores, e o último dedo, mestres. Então a igreja, ela funciona com apóstolos, com evangelistas, com missionários, ou seja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses dons tem a igreja, mas Deus chama essas pessoas e os capacita para exercer esse chamado. Posso ouvir um amém? E quando o Espírito Santo, que quando você entrega a sua vida a Jesus, você recebe o selo do Espírito Santo, o Espírito Santo vai te moldando, o Espírito Santo vai regendo em você, vai construindo em você o caráter de Cristo. Você talvez ainda não foi batizado pelo Espírito Santo, ou seja, o batismo de fogo, o batismo de poder, e talvez você está me ouvindo, e talvez você está aqui pensando, por que não fui batizado ainda? Porque talvez eu não mereça? Não é nada disso. A Bíblia diz que o Senhor quer batizar a todos nós, o Senhor quer encher todos nós para fazer o quê? A vontade dEle. A Bíblia diz que o Senhor Jesus levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ou seja, se nós entrarmos em Lucas 16, nós vamos ver que quando nós encontramos a parábola de Lázaro, o mendigo e o rico, nós encontramos ali que naquele momento o Senhor Jesus desce à mansão dos mortos, prega aos que estavam ali, e ele sobe, ele inaugura então, agora o perdão, e é preciso cumprir as escrituras, que o Espírito Santo seria derramado em todos nós, e essa é a vontade de Deus. Então, o seu chamado, eu quero lembrar você que você tem o Espírito Santo, mas eu quero lembrar você que ainda não foi batizado, que é da vontade de Deus que você se batize.
É da vontade de Deus que você seja cheio do Espírito Santo para se cumprir Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito de Deus, e vocês serão minha testemunha. Então você ainda não recebeu o batismo, não acredita que o diabo não deixa você, porque não acredita que você não pode, porque você não é merecedor, nada disso. O Senhor vai moldando você, vai capacitando você para o Espírito Santo encher a sua vida. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Então isso que Ele quer fazer. Só que depois Deus te vocaciona, é o que Paulo diz, foi vocacionado. Então nós somos vocacionados para ser apóstolos, para ser profetas, para ser evangelistas, para ser pastores e mestres. E tem outros ministérios na igreja, e tem outros trabalhos da igreja, que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, para que esse trabalho desempenhe, e você tenha certeza que você está cheio de Deus, e que as obras das trevas não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, dentro desse seu chamado, eu quero lembrar você que o apóstolo Paulo, por exemplo, e Pedro foi pregar para os judeus, e Deus pode levar você a pregar o evangelho em outros lugares. Deus pode levar você a fazer chamado em lugares diferentes, de maneiras diferentes. Não significa que Deus chamou um para ser uma coisa e vai chamar você para ser o mesmo. Não, não, não. O apóstolo Pedro vai pegar para os judeus, e o apóstolo Paulo vai pegar para os gentios. Olha para você ver. Olha que troca o que Deus faz, porque Deus aperfeiçoa o poder dele na nossa fraqueza. Vocês estão me entendendo? Talvez seria muito mais fácil para o apóstolo Paulo pegar para os judeus, porque ele foi criado aos pés de Gamaliel, porque ele sabia muito bem os princípios, os conceitos, o farisaísmo que era, mas ele foi levado aos gentios. Não que ele não poderia pregar aos judeus, ele pregaria e pregava também, mas Deus tem um chamado específico para muitos de nós. E talvez você está pensando, como que eu vou descobrir o meu chamado? Primeiro, acredite que Deus te chamou. Acredite que Deus te chamou. Como que eu vou desenvolver o meu chamado? Pela fé. Como que eu vou saber que Deus me chamou? Quando você exercita a fé, e quando você trabalha, que a Bíblia diz que sem a fé, sem a obras e a fé, ela tem que caminhar junto. Amém? Mas o diabo está tentando me impedir. Talvez seja essa a pergunta que você um dia fez. Eu quero lembrar você: resistir o diabo e ele fugirá de vós, diz a palavra do Senhor. Amém, queridos? Então o diabo não pode impedir, ele pode até tentar te atrapalhar, ele pode levantar contra você, contra a sua casa, mas a Bíblia diz que nós precisamos então buscar o Senhor. Então se você sente que tem um chamado, você não vai receber ele de uma vez, talvez Deus pode usar um profeta e diz, você vai ser um pastor na casa do Senhor, você vai ser um evangelista, mas você vai desenvolver esse chamado em oração, orando ao Senhor. Você vai desenvolver o seu chamado lendo a palavra, porque Deus não vai te confiar um chamado se você não ler a palavra. Deus não vai confiar a você se você não estudar a palavra, e você precisa todos os dias estudar a palavra. Isso, você precisa gastar e investir tempo com a leitura da palavra. Você precisa envolver para obedecer a palavra do Senhor. E obedecer é outra coisa importante. Além de orar, Deus pode te pedir para fazer coisas muito simples. Por exemplo, levantar às 3 horas da manhã que você nunca levantou. Deus pode pedir você para pregar para uma pessoa que você nunca pregou. Deus pode te pedir para você orar para uma pessoa que você não gosta. Deus pode fazer alguma coisa que você não estava acostumado a fazer, porque Ele diz que quando Ele te coloca em pequenas coisas, Ele vai te colocar em muitas se você for fiel. Então, se você for fiel ao seu chamado, Deus vai te dar pequenas coisas a fazer. É como um patrão que te entrega hoje um pequeno serviço, vai vendo que você vai melhorando, vai te dando outro maior, e aí quando passa um tempo, confia você um cargo de confiança, e Deus só vai confiar um cargo de confiança em você, quando você começar a ser obediente a Ele, quando você acreditar que esta palavra é fiel. E talvez você está assim, meu Deus, mas eu tenho procurado fazer isso tudo, tem tanto tempo que eu estou fazendo, eu não estou vendo fruto nenhum, eu não estou vendo a minha casa, eu não estou vendo meus vizinhos, mal eu estou vendo a igreja enchendo, eu não sei o que fazer. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Noé pregou 100 anos, e só a família dele converteu. Então cada um de nós tem um propósito, cada um de nós, Deus tem algo a fazer.
Então não é porque o outro está fazendo diferente, talvez melhor com você aos seus olhos, mas nem sempre é. Cada um tem um chamado específico, cada um tem uma coisa específica para fazer. Então Deus nos capacita de acordo com a nossa obediência, de acordo com as nossas orações, de acordo com o jejum que nós estamos fazendo, porque não sei se você sabe, o jejum ele mata a carne, para ouvir a voz de Deus. Não é só abster-se de alimento, é ter uma vida de santidade. Aquilo que eu estava fazendo que não agrada, o Espírito Santo vai incomodar você, e Ele vai direcionar você a fazer aquilo que Ele quer que você faça, e para isso precisa ser obediente, e o jejum nos ajuda a ouvir a voz de Deus. Samuel foi chamado ainda adolescente, jovem, e talvez você seja jovem e está perguntando, mas eu sou jovem, eu não tenho ideia se Deus me chamou. Eu quero te dizer que Deus chamou Samuel, lá do céu Deus chamou Samuel, e você está aqui porque você está ouvindo a voz de Deus te chamar. Só vieram aqui ouvir esta palavra os que sentem o chamado de Deus nas suas vidas, e precisa desenvolver o seu chamado. Amém, queridos? Porque Deus nos chama, seria uma pergunta hoje. Eu quero te dizer porque Deus nos chama, em 1 João 5,19, porque nós sabemos que nós somos filhos de Deus, você sabe disso? Então o Senhor diz assim: sabemos que somos de Deus, e que todo o mundo está no maligno. Então, se o mundo está no maligno, Deus nos chamou para vencer o maligno. Sabemos que somos filhos de Deus, e também sabemos que o mundo no nosso redor está sob o poder do maligno. Então Deus nos capacitou, Ele disse assim: eis que eu vos dei a autoridade para pisar serpente e escorpiões, e mal algum vos causará dano. Então talvez você um dia pode perder alguma batalha, alguma coisa acontecer, mas eu quero te dizer, Deus não te abandonou, e não vai te abandonar por causa disso. Você sabe que as pessoas que mais trabalham na obra, até mesmo na vida secular, grandes empresários que tentaram tantas vezes, que caíram tantas vezes, e talvez você está aqui hoje, talvez você está me ouvindo, e você errou, não deu certo, tentou de novo, não deu certo, e eu acho que você tem que continuar tentando. Você precisa continuar tentando, porque pessoas para desmotivar você vai existir, pessoas que vão querer chamar você para fazer outras coisas vão aparecer. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando você se separa para fazer as coisas de Deus, você começa a ouvir a voz do Senhor e obedecer a voz de Deus, há uma alegria que o mundo não pode dar, há uma alegria que nada recompensa mais do que fazer a vontade do Senhor. E talvez uma noite de sábado sem sair, para ficar na presença de Deus, seja mais gloriosa do que uma noite na balada, porque quando ouvimos e obedecemos a Deus, e entramos para a sua palavra, encontramos o verbo vivo, que se manifestou no nosso meio para falar conosco. O Pai falando com o Filho que ama. Amém, queridos? E nós encontramos também, as pessoas estão famintas. Mateus 9,36 diz que o Senhor Jesus disse que as multidões estavam famintas. Olha o que ele diz em Mateus 9,36: e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelha que não tem pastor. Você sabe que muitos de nós, o coração queima pregar a palavra, ganhar almas para o Senhor Jesus. É uma grande alegria. A Bíblia diz que há festa nos céus quando um pecador se arrepende, e quando nós então ministramos a palavra e alguém se arrepende, e você vê aquela pessoa se convertendo nos seus caminhos, aquela pessoa que é curada, que a sua família agora está restaurada, que os vícios não estão mais sobre ela, é uma alegria tremenda. A Bíblia diz que há festa nos céus, e o nome dessa pessoa está no livro da vida, e você não vai mais sozinho, saber que você fez alguma coisa, e o sangue daquela pessoa não será cobrado de você, porque você ouviu o chamado, obedeceu a voz do Senhor, e você tem sede de ganhar almas para o Senhor Jesus. Amém, queridos? Isso é maravilhoso. A outra coisa que o Senhor nos chama é para provar a sua sabedoria. Efésios capítulo 3, versículo 10 a 11, diz assim: para que agora, pela igreja, ou seja, somos nós, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, através da igreja. A Bíblia diz que as obras das trevas não prevalecerão na igreja.
contra a igreja de Cristo Jesus, e nós somos a igreja. Quantos aqui são a igreja? E esse é o chamado. Quando nós nos unimos em oração, quando nós fazemos o chamado de Deus, a Bíblia diz que o cabeça é Cristo, nós somos um corpo e cada um dos nossos membros tem uma função. Não tem ninguém mais importante na igreja, todos nós somos iguais perante o Senhor, cada um de nós temos um chamado, e quando vem o orgulho por causa do chamado, o Senhor às vezes nos permite ser abatidos, porque é a maneira que Ele vai usar para trabalhar em nós. Então o apóstolo não é mais importante do que o missionário, nem mais importante do que o pastor, nem o pastor é mais importante que nenhum desses, porque a igreja, nós somos corpo de Cristo. Então o seu chamado, ele é importante para o crescimento da igreja, para o crescimento do corpo de Cristo. Então muitos de nós somos chamados das diversas maneiras. Deus pode te chamar também com os 9 dons, como está em Coríntios, fazendo a capacitação desses dons vocacionais para o crescimento da igreja. Então o Senhor tem nos chamado, e o que acontece com essa sabedoria? Nós sabemos que o tempo está muito curto, irmãos. O tempo está curtíssimo. Está escrito em João 4,35, olha só o que diz a palavra do Senhor: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Ou seja, não estão dizendo que só falta 4 meses para que haja colheita, a ceifa? Eis que eu vos digo, quem está dizendo isso? Jesus. Levantai vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa, ou seja, já está na hora da ceifa. Então nós somos chamados para fazer este propósito, porque o tempo é curto. Mas o que acontece então quando nós somos chamados? O que acontece conosco? O que acontece quando somos chamados? Primeiro, por mais que nós estudamos, por mais que nós oramos, nós temos que fazer isso tudo, mas a nossa capacitação, ela vem do Senhor. Quem nos capacita é Deus. Se Deus te chamou, se você entrar em oração, se você ser obediente a ouvir a sua voz, se você obedecer aquilo que Deus está te pedindo para fazer, das pequenas coisas Ele vai te dando coisas maiores. Se você tiver propósito de jejum, leitura da palavra e obedecer essa palavra, algumas coisas vão acontecer na sua vida, e talvez você não vai ver tão rápido, mas vai estar acontecendo. É igual a criança que ela vai alimentando, você não vê, mas ela está crescendo, cada dia que passa ela está crescendo. E o que nós lemos aqui então, em Mateus 4,19, que nós somos preparados pelo Senhor, e diz assim: e disse-lhes, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, o Senhor é que transforma, é o Senhor que vai fazer você pescador de homens. E como nós seremos ensinados agora, se nem todo o tempo nós estamos na igreja ouvindo o pastor ou ouvindo alguém, nós somos ensinados pelo Espírito Santo. Você lá, lendo na sua casa, você vai pedir ao Espírito Santo: Senhor, me revela a tua vontade, me revela a tua palavra, eu não estou entendendo o que está dizendo aqui. Você pode ter um dicionário do seu lado, que tem palavras que às vezes podem ser difíceis, mas você vai ler, e o Espírito Santo vai revelar a você. Por isso você precisa, antes de começar a ler a Bíblia, pedir ao Espírito Santo que revele você, e você pega uma caneta e marca aqueles versículos que parece que falaram com você. Talvez uma promessa de Deus para você, talvez algo que você tem para fazer, você pega uma caneta e marca: Deus está falando comigo aqui, eu senti algo diferente nesse versículo. Então, você vai ver em João 14,26, nós temos um conselheiro, ele vai nos ensinar, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então o Espírito Santo, ele vai ensinar você, o Espírito Santo vai conduzir você à luz da palavra. Amém, queridos? Por isso que diz que fluirão rios de águas vivas do seu interior. O Espírito Santo vai falando com você, o Espírito Santo vai fluindo em você, para você exercer esse chamado, para você conhecer o seu chamado, e para você ser preparado para o seu chamado. Para quê? Porque Ele vai enviar você. Deus vai nos enviar. Diz assim em João 17,18, assim como tu me enviastes ao mundo,
eu também os enviarei ao mundo, ou eu também os envio ao mundo. Então nós somos enviados pelo Senhor, você vai ser enviado pelo Senhor, por isso o seu chamado é tão importante, e você não pode desprezar o seu chamado, e você tem que se esforçar para o seu chamado, porque Deus, quando nos chama, Ele está contando comigo e com você. Assim como tu me enviastes ao mundo, eu também vos envio ao mundo. Samuel estava lá servindo ao Senhor. Cada um de nós estamos em algum lugar, talvez você está lavando a vasilha, fazendo alguma coisa. Eu me lembro que quando eu fui chamado, a primeira vez que eu ouvi, foi Deus usando uma profeta para dizer que eu seria um pastor. Aquilo ali eu fiquei surpreso. Como que eu seria um pastor? Eu não sabia nada da Bíblia, tinha acabado de converter. Mas depois eu fui buscando o Senhor, e um belo dia, a primeira grande experiência que eu tive, eu não lembro se foi antes ou depois do batismo do Espírito Santo, eu não tinha muita certeza do meu chamado, e achava que eu era indigno de ter o Espírito Santo. Eu achava que não, talvez Deus não tinha me escolhido, que aquela mulher talvez poderia ter falado de uma maneira que eu não entenderia, que talvez poderia ter dito coisas do coração dela, eu não sei. Eu nunca tinha visto aquilo, alguém dizer sobre o seu futuro com Deus, e dizer que você foi escolhido ainda no ventre da sua mãe, e talvez você esteja assim ouvindo isso também. Eu quero te dizer o que aconteceu comigo um dia, eu sozinho. Eu estava a lavar vasilhas, e eu me lembro que eu estava com algumas vasilhas, e no final delas eu estava cansado de lavar aquelas vasilhas, e eu então pego uma das vasilhas, daquelas que parece que foi lavadas, foi ao fogão de lenha, e ela tinha muitas marcas no alumínio, de pequenas crostas de sujeira preta. Então eu me lembrei, quando eu estava lavando, que era possível passar um pouco de areia, bombril, para ajudar a entrar naquelas partes mais profundas. Mas eu quero te ser franco, eu estava cansado de lavar as vasilhas, e agora eu peguei essa vasilha, e como eu disse para mim que eu tinha que lavar muito bem lavado, eu comecei a lavar aquela vasilha, e lavava, e abria a água lavava, e ao pouco eu fui vendo aquela parte escura saindo toda, mas ficou esses pedaços dentro da vasilha ali, com alguns pedaços bem escuros, onde então eu usei a areia, um sabão de pedra, e fui lavando, e naquele momento eu já estava cansando, e eu falei assim, eu não posso parar, eu comecei a lavar, eu vou terminar, e essa vasilha vai ficar linda. E aquilo ali eu fiz com tanta vontade de ver ela limpa, que ela foi ficando linda, e quando eu me olhei, quis ver se ela estava tão limpa, a ponto de eu me ver, eu senti a ministração do Espírito Santo falando em meu coração, que assim como eu lavei aquela vasilha, assim como aquela água descia, assim como aquela panela depois seria usada por alguém ia olhar se ela estava limpa de verdade, assim o Senhor estava fazendo comigo. Ele estava me lavando, por dentro e por fora, tirando todas as partes sujas, às vezes usando um bombril, às vezes usando areia, às vezes usando um sabão com soda cáustica, algo mais forte, mas eu precisava ser limpo, porque em mim ia habitar a palavra do Senhor, para servir outras pessoas. Então eu acredito que Deus está fazendo isso com você que está me ouvindo, eu acredito que você está sendo chamado pelo Senhor, eu acredito que você foi chamado pelo Senhor, e você precisa agora obedecer a esse chamado, e você precisa agora exercitar o seu chamado, porque a fé sem obras ela é morta. Então eu quero orar com você. Eu gostaria que você, sentado ou em pé, não sei como você está agora, eu quero que você ore comigo esta oração sobre o seu chamado perante o Senhor. Pai Santo, em o nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor, Deus, eu compartilhei a tua palavra sobre o chamado que nós temos com o Senhor. Ó Deus, eu te peço na autoridade do nome de Jesus, agora que reconhecemos que o Senhor verdadeiramente nos chamou, nós entendemos que a capacitação vem do Senhor, mas que nós queremos, ó Deus, que ter, ó Pai, o sacrifício também de buscar as coisas do alto. Nós temos, ó Deus, que muitas vezes abrir mão dos nossos desejos carnais para buscar, ó Pai, os desejos do Senhor para a nossa vida, desejos esses espirituais. Ó Deus, se alguém parou no meio do caminho, se alguma coisa aconteceu, Senhor, que não permite mais,
ó Deus, essa pessoa acreditar que o chamado do Senhor está sobre essa vida. Eu quero lembrar neste momento que a vocação e o chamado do Senhor são irrevogáveis. Então eu peço, Senhor, que da mesma maneira que o Senhor escolheu os teus servos, Senhor, o Senhor continue escolhendo pessoas, separando pessoas para o chamado do Senhor e capacitando os teus filhos, Senhor. Se há alguma ferida no chamado, se há alguém, Senhor, que ainda está em dúvida do chamado, se o teu adversário tem colocado pensamentos de fracasso, de derrota, de desânimo, eu os repreendo agora em nome de Jesus, que o Senhor, Espírito Santo, é o único que pode convencer agora que nós somos chamados, que o Senhor tem um plano maravilhoso na nossa vida,